Boa tarde, começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 7 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. No quadro Agroações, você vai ter a JBS, que aderiu ao Refis e fez o comunicado na manhã desta terça-feira. Você vai ver também que o IMEA revisou ligeiramente para cima a expectativa de produção de soja no Mato Grosso nesta nova safra. O Agricultura BR mostra o acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos para as culturas de soja e também de milho, como que isso influencia no seu negócio aqui no Brasil. E ainda, como a movimentação do dólar frente ao real mexe com as cotações da soja no país. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O relatório final da medida provisória 93 de 2017, que trata da mudança na cobrança do Fundo Rural, começou a ser apreciado nesta segunda-feira no Congresso do Brasil. Nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista feita com a deputada federal Tereza Cristina, por Mato Grosso do Sul, que é relatora desta medida, que trata da redução, entre outros assuntos, da redução da alíquota sobre a cobrança deste Fundo Rural. Ainda hoje a gente trata mais sobre este assunto. O Agricultura BR destaca agora o mercado de ações de empresas que atuam no agronegócio nacional. E a Suzano Papel e Celulose anunciou a recompra de um título na ordem de 300 milhões de dólares. E quem é o detentor tem até o meio do mês de dezembro para fazer essa adesão ou não dessa proposta de compra. É o que a Agricultura BR destaca agora no quadro Agroações, empresa importante no cenário do agronegócio brasileiro. A Suzano Papel e Celulose faz essa oferta aqui. Oferta para recompra de até 300 milhões de dólares em título que vence no ano de 2021. A empresa vai pagar $1.090 para cada $1.000 do valor da face para aqueles investidores que fazem essa e que detêm esse título. Então, a cada $1.000 vai fazer o pagamento de $1.090 e essa adesão precisa ser feita até o próximo dia 17 de dezembro, de acordo com um comunicado à imprensa e também ao mercado divulgado pela Suzano Papel e Celulose na noite desta última segunda-feira. Vamos saber agora como é que vem o valor das ações sendo negociados para esta empresa no mercado futuro. Aqui eu tenho um acumulado de 30 dias, a Suzano Papel e Celulose, que é negociado sobre a sigla SUZB5. No dia 6 de outubro, o valor era de R$ 19,73 pelo valor da ação. No dia 19 de outubro, chegava a R$ 19,31, dia 25, R$ 19,78. Nesse último dia 3 de novembro, alcançava R$ 21,29 pelo valor da ação e no dia 6 do 11, recuava para R$ 20,23. Entretanto, no acumulado de 30 dias, há ganhos para a empresa de acordo com os negócios na Bolsa de Mercados e Futuros. Daqui a pouco nós vamos saber como é que vem, então, o mercado futuro neste momento para o valor das ações da Suzano Papel e Celulose, que fez essa proposta importante de compra junto ao detentor desse bônus. A Agricultura BR destaca agora o mercado... A Agricultura BR fala agora a respeito de soja. Agora sim, o Agricultura BR fala então a respeito deste assunto, trazendo o mercado internacional, mostrando um pouco como é que vem agora os negócios com soja nos Estados Unidos. E um importante documento foi divulgado no final da tarde desta última segunda-feira, que é o relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Esse relatório mostra um avanço importante para a colheita de soja, que já chega a 90% da área de cultivo até o último
domingo, 5 de novembro. É o que nós mostramos agora, trazendo o que vem acontecendo em relação aos norte-americanos, colheita já próxima à conclusão. Até o 5 de novembro, 90% da área já tinha sido colhida. No ano passado, até a mesma data, estava em 92% e a média dos últimos 5 anos, entre 2012 e 2016, 91%. Observe que, comparado à média, há um atraso de 1 ponto percentual, comparado ao que aconteceu ano passado, 2 pontos percentuais, de acordo com o que vai sendo apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Então, devem concluir agora a colheita nas próximas semanas. Os norte-americanos, houve um avanço intersemanal bastante importante de 7 pontos percentuais, de acordo com esse relatório apresentado nesta última segunda-feira. Dados importantes que mexem com o mercado, uma vez que há uma expectativa de uma queda de produtividade, principalmente nessas áreas de lavoura que estão ficando de fundo de colheita por conta do frio que já começa a atingir as áreas de produção norte-americana. Vamos saber como é que soja em Chicago reage a essas informações. Reage de maneira mais próxima à estabilidade, mas com viés de queda. Posição de novembro recua 0,22% a $9,81 por bushel, é o que nós tínhamos há pouco tempo, um pouco antes do Agricultura BR entrar no ar. Em janeiro de 2018 tem a posição negociada a 9,93, queda de 0,10%. Março recua de 0,12 a $10,03 o bushel. E maio vem a $10,12 o bushel, também perde menos, mas também recua essa posição com soja negociada em Chicago. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, revisou ligeiramente para cima a expectativa de produção de soja no estado do Mato Grosso na safra 2017-2018. Essa revisão aconteceu devido a um reajuste na área que deve ser plantada ao longo de todo esse ciclo. A expectativa de produtividade média das lavouras, essa segue inalterada em relação ao primeiro levantamento de safra apresentado pelo órgão no mês de maio deste ano de 2017. Apesar do início do plantio conturbado da soja no estado do Mato Grosso, por conta do atraso das chuvas, a evolução de plantio agora nas últimas semanas corre de maneira bastante produtiva. Até a última sexta-feira, 65% da área prevista para esse novo ciclo já foi semeada. O órgão diz ainda que não é possível trazer uma nova expectativa em relação à produtividade média dessas lavouras, pelo menos por enquanto, até que a safra se desenhe de uma maneira melhor. Assim que as incertezas ficarem para trás, aí sim a expectativa média de rendimento por hectare vai ser mais precisa. Vamos ver na tela, então, a diferença entre a projeção atual e apresentada em maio pelo IMEA. Em maio, a expectativa de área plantada era de 9.417.000 hectares. Ela sobe para 9.424.000. A produtividade média esperada segue em 54,12 sacas por hectare, um índice bastante elevado. E a produção sai de uma previsão de 30.580.000 toneladas para 30.600.000. E agora falamos sobre o estado do Paraná, que, de acordo com o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura Estadual, chegou até esse último dia 6 de novembro a plantio de soja, claro, plantio de soja totalizando 80% da área de cultivo. Então, vem tendo um bom desempenho e, de acordo com o DERAL, o desenvolvimento para plantio vai acompanhando aquilo que aconteceu no ano de 2016.
vem com a mesma evolução, inclusive é o comentário do levantamento apresentado pelo DERAL. Vamos ver como é que vem então esse cultivo de soja, plantio de soja no estado do Paraná, de acordo com o DERAL. Até o dia 23 de outubro estava em 66%, no dia 30 de outubro chegava a 73% e agora, no dia 6 de novembro, a 80%. Nesta última semana, ainda falando a respeito dos números apresentados pelo DERAL, houve uma ligeira queda em relação à qualidade de lavouras. É o que nós vamos mostrar agora nesse quadro. Lavoura perde um pouco de qualidade. Você observa que no dia 23 de outubro estava em 98%. Ela recua 2 pontos percentuais no dia 30, vindo para 96% e agora chega a 95%. Portanto, nova queda de 1 ponto percentual, de acordo com o que foi apresentado pelo DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, em relação ao cultivo da soja no estado. O inverno pouco rigoroso deste ano de 2017 traz um alerta aos sojicultores do Brasil. O alerta é em relação à ferrugem asiática da soja, principal doença da cultura que pode acabar com as plantações caso não seja tratada de maneira eficaz. No Rio Grande do Sul, especialistas já estão preocupados com a futura safra do grão a 2017-2018. No ano passado, ciclo 16-17, o inverno foi mais forte por lá e foi capaz de acabar com as plantas de soja guaxa, chamadas de voluntárias, impedindo, portanto, com que, se houvesse ferrugem instalada, ela se perdurasse até o início do novo ciclo. Este ano está sendo diferente, o inverno foi menos rigoroso e há, portanto, a expectativa dessa doença chegar no Brasil de maneira mais intensa e até mais rápida. Vamos ver mais na reportagem de Annelise Nicolodi. O plantio da soja avança na maioria das regiões produtoras. Segundo a Emater, dos mais de 5.700.000 hectares, 12% estão semeados. É a safra mais importante para os produtores gaúchos, que neste ano devem se preocupar com uma doença que pode comprometer toda a lavoura. Aqui na área experimental a gente já teve áreas que a gente perdeu 100%. Existem áreas que a gente deixa, que a gente busca colocar a variedade que a gente tem e naquele local a gente não executa nenhum manejo fitossanitário. Enfim, que a gente quer saber o que está acontecendo e como está ocorrendo a situação de doenças, de insetos, de plantas daninhas, como está a capacidade competitiva daquela cultivar frente a uma situação regional. E a gente tem várias situações já que muitos cultivares a gente teve zero de produtividade. Produziu alguma coisa de matéria seca, para dizer que não produziu nada, mas ela tem um potencial destrutivo muito grande. E por ter um ciclo reduzido, a incidência dela, embora muitas vezes possa parecer pouco, de uma semana para outra isso já pode mudar totalmente o feedback que tu tem da tua área. Então tem que ficar atento. Pesquisadores acreditam que o inverno pouco rigoroso pode fazer a ferrugem asiática aparecer mais cedo, especialmente no Rio Grande do Sul. A orientação é para que os produtores monitorem as áreas de soja e façam o primeiro tratamento preventivo cerca de 40 dias após o plantio. É que todo manejo que for feito para a ferrugem, ele tem que ser preventivo, a gente tem que se precaver, porque a gente não pode deixar que aquele esporo chegue na superfície foliar e ele germine. E aí a gente tem uma série de produtos hoje que tem essa ação protetiva e a gente, para aquelas situações onde que já tem uma situação de lesão, o que acontece? E aí a gente já tem produtos que são mais curativos. Então tudo é uma questão de tomada de decisão. O que a gente tem que estar é atento, monitorando, isso é fundamental. E aí já tem uma série de regiões do estado que o pessoal tem esse sistema de alerta, eles têm essa capacidade de nos alertar se está ocorrendo. Hoje, muito pelas mídias é mais fácil da gente saber e a gente começa a precaver. Mas o monitoramento ele é essencial. É essencial aqui na área experimental, ele é essencial em qualquer lavoura, ele é essencial, na verdade, para todos. E até uma questão aí entra a situação de ele deveria ser feito pelos órgãos estaduais, eles deveriam ser feitos pelos órgãos de pesquisas públicos, eles deveriam fazer esse trabalho já e de alerta, né? Para o doutor e especialista em pragas da Universidade de Cruz Alta, uma das principais recomendações ao produtor é para que fique de olho não só na sua lavoura, já que os esporos do fungo são disseminados pelo vento.
o que significa que plantações próximas podem ser infectadas. A partir do momento que o esporo, por vir pelo vento, e a partir do momento que esse esporo ele chega em contato com a superfície foliar, o que acontece? Esse esporo ele se deposita na superfície foliar e a partir do momento que ele tem uma temperatura de ambiente adequada, e aí a gente está falando entre 15 graus a 25 graus, que é o que os pesquisadores falam que é a melhor temperatura para esse esporo poder germinar. E quando essa temperatura ela se associa com a umidade do ar, e aí a gente fala em molhamento da superfície foliar a partir de 6 horas, ou seja, tem que ter pelo menos 6 horas do molhamento dessa superfície foliar, e aí a gente tem o período da noite que favorece isso. O que acontece? Esse esporo que está aqui sobre a superfície vegetal, ele germina. E ao germinar, ele passa a produzir enzimas, ele passa a produzir uma série de substâncias que ele passa a degradar essa primeira barreira que a superfície vegetal tem. E aí entra a parte da cutícula, que é aquela primeira barreira que a superfície vegetal tem. Ao romper essa primeira barreira, o que acontece? Esse esporo ele passa a penetrar, e aí ele já está em outra fase no ciclo, né, da doença, ele passa a penetrar dentro da superfície vegetal, e ele passa a absorver todo aquele nutriente que a planta estaria produzindo para colocar folha, para colocar sistema radicular, para colocar tecido, ele passa a retirar esses nutrientes da planta e passa a ser um parasita. E aí o que ele faz? A partir disso ele passa a completar seu ciclo. A partir do momento que a gente começa a ver que a superfície foliar tem lesões e a parte inferior da folha é mais característico para a gente ver isso, o que acontece? A partir do momento que a gente vê essas lesões, é que, essa ferrugem ela já completou seu ciclo e ela já está liberando esporos para outras plantas, para outras regiões. E aí aqui a gente está na região de Cruz Alta, que é uma região bem característica de ventos predominantes. E aí esse vento que está incidindo agora na área experimental, se ele vem de uma região de qualquer, e aí a gente fala não só de Cruz Alta, mas de outras regiões onde que tem esporos da ferrugem sendo liberados, há uma probabilidade muito grande que esses esporos cheguem até a nossa área experimental aqui. A ferrugem é uma das doenças mais severas, podendo comprometer de 10% até 100% da planta e pode ocorrer em qualquer estágio da cultura. Sempre ficar atento. Temperaturas mais amenas e umidade no ar são fatores que contribuem bastante para a presença dela. E o estado do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul são as localidades onde tem registro, tanto de foco de ferrugem asiática, quanto também de soja guaxa. Vamos continuar falando de soja, mas agora como é que fica a previsão do tempo? São chuvas, é o armazenamento de água no solo para os estados produtores da oleaginosa. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende no quadro Agroações. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja ainda segue atrasado no Brasil. Agora, em torno de 40% de áreas já foram semeadas, em comparação ao ano anterior, que durante o mesmo período já haviam sido implantadas mais de 50%. Agora, os estados mais adiantados ficam entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, onde já passam de 80% de áreas semeadas. E os estados mais atrasados é o estado de Goiás e também Minas Gerais, onde as áreas semeadas não passam de 15%. No decorrer dos próximos dias ainda vai ter previsão de chuva no centro-sul do Brasil, principalmente aqui nessas áreas produtoras entre o centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e também a faixa oeste da Bahia. Previsão de acumulados elevados, em torno de 70 milímetros. Os ventos no alto da atmosfera ainda transportam bastante umidade para o centro do país e ainda vai ter previsão de chuva abrangente em grande parte do sudeste, até na região sul. Só que as chuvas no sul do Brasil elas vão começar a perder intensidade. Tanto que no decorrer do período seguinte, agora o tempo mais seco vai ficar entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, estado do Paraná e também Santa Catarina. No estado gaúcho, até tem alguma previsão de chuva, mas de maneira muito fraca e isolada, porque as pancadas mais fortes de chuva ainda vão seguir restritas aqui entre o estado do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o interior da Bahia e também o norte da região de Minas Gerais. No decorrer do terceiro período, essa chuva agora no centro do país vai perder intensidade. As instabilidades vão voltar
voltar a se concentrar na região sul, vai ter previsão de acumulados elevados, em torno de 70 milímetros. E a chuva vai perder força aqui entre a região centro-oeste, sudeste e grande parte da metade norte do Brasil. Ainda vai ter previsão de acumulados significativos, em torno de 30 milímetros, entre a faixa leste do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas de maneira bastante isolada. Então, no decorrer das próximas semanas, ainda vai ter previsão de chuva em áreas produtoras, tanto do centro-oeste como também do sudeste. Isso garante ainda cenários bastante otimistas para esse andamento do plantio das lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Agora a Agricultura BR mostra como é que vem sendo comercializada essa soja, preços praticados nos portos brasileiros. São alguns dos portos que trazem a referência para o produtor rural, para o sojicultor. E eu começo destacando Paranaguá, que é o segundo ou terceiro porto com o maior número de embarques no país. No dia 23 de outubro, o valor era de R$ 72,50 a saca de 60 quilos. No dia 26, chegava a R$ 74 a saca. No dia 31 do último mês, recuava a R$ 73 a saca. Para este período de 15 dias, o melhor dia, ou o melhor valor encontrado foi no último dia 4, chegando a R$ 74,50 a saca. Já no dia 7 de novembro, agora, volta para R$ 73,50. Ainda assim, valor em alta para a referência em Paranaguá de 1,5%. A Agricultura BR agora mostra o Porto de Santos que é o responsável pelo maior volume de embarques de soja do país, entre os portos. Vamos saber como é que vem se comportando o preço. Dia 23 de outubro, tinha R$ 73,50 o valor da saca. No dia 26, chegava a R$ 74. No dia 31 de outubro, voltava a marca de R$ 73 para no dia 3 de novembro, para ser mais preciso, chegar ao melhor patamar desse período, a R$ 75, aproveitando-se também da estabilidade da soja de Chicago, de uma alta mais expressiva para o dólar comercial. E já no dia 7, vindo para R$ 73,50, portanto, estabilidade nos últimos 15 dias para os preços praticados no Porto de Santos, mas com algumas oportunidades de negócios bem interessantes. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços, os mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99519 7239. O governo federal publicou na última semana a minuta do edital para a concessão da ferrovia Ferrogrão, que vai ligar a região produtora do centro-oeste do país até o estado do Pará. O trajeto vai permitir com que a produção desse meio do Brasil chegue até os portos para levar essa soja e esse milho para outros países compradores sem ter que passar pelos portos movimentados da região sudeste e sul do país, mas sim através dos portos do chamado Arco Norte. O Ferrogrão vai ter início no município de Sinop, no estado do Mato Grosso, e vai desembocar no porto de Miritituba, no estado do Pará, em uma extensão de cerca de 1.000 quilômetros. Os estudos do governo apontam que em 2020, o volume de carga colocada no porto será de 25 milhões de toneladas. A concessão terá duração de 65 anos. Vence o leilão quem pagar o maior valor ao governo, sendo que o lance mínimo é de 1 centavo. A previsão é de que o leilão aconteça ainda no primeiro semestre de 2018. A Agricultura BR destaca agora como vem a cotação do dólar comercial no Brasil. Ela que tanto influencia as negociações com a soja e outros produtos do agronegócio que também são exportados.
Dólar vem se movimentando de maneira bastante intensa no país nos últimos dias, em função principalmente do cenário político bastante turbulento. Na cotação máxima dos últimos dias foi aos R$ 3,30, fechamento da última sexta-feira. De lá para cá, a moeda norte-americana vem recuando, perdendo um pouco de força. Hoje cai levemente 0,09% de desvalorização, cotado a R$ 3,25 mais 7 no momento. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ter informações sobre o JBS que aderiu ao Refis para parcelamento de dívidas. E ainda hoje a gente fala sobre a previsão do tempo, em especial para os cafeicultores de Conilon, do estado de Rondônia. Voltamos já! E depois de muitos debates entre a Câmara e o Senado, finalmente começou a ser lido o relatório do Fundo Rural. Ele começou a ganhar o público e entrar em consenso nesta semana e agora está sendo apresentado. Você vai ver agora no Agricultura BR o que muda no relatório que foi composto, teve a relatoria da deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa. A aprovação do projeto garante o cancelamento de 100% das dívidas, como juros, multas e parcelamento em até 4 vezes. Com o novo projeto de lei, o prazo de adesão se estende para 30 de dezembro. Na verdade, o governo brasileiro tem que compreender que a quantidade de incentivo dado aos grandes adquirentes durante todo esse tempo também acabou trazendo um prejuízo enorme aos pequenos e médios. Quando se fala dessa dívida, não adianta pensar apenas numa JBS ou nas grandes empresas. Você tem que pensar na pequena e média, aquela regional, aquela que agora vai salvar o Brasil nesse momento de crise. Então, quando você não dá a ela essa opção, uma pequena planta frigorífica hoje, média, está devendo hoje, já com desconto de juros e multa, uma média de 80 milhões de reais. Então, o que o Brasil prefere? Sangrar esse frigorífico, quebrar ele de vez ou incentivá-lo a gerar emprego? O Brasil agora precisa de emprego. Então, se não incentivar essa planta frigorífica a funcionar, ela que já está tão maltratada pela política brasileira, automaticamente vai piorar a situação no Brasil. A relatora da medida provisória está preocupada com o tempo para a aprovação do relatório. Temos que votar nas duas casas, e esse é o grande problema, até dia 28 de novembro, porque senão ela perde a eficácia, ela caduca. Nós temos que debater, nós temos que aprovar esse relatório, eu espero que ele seja aprovado, e levá-lo à Câmara, que tem 7 medidas provisórias ainda na frente para serem votadas, com uma semana de feriado na próxima semana. Então, quer dizer, nós temos aí que trabalhar, nós estamos trabalhando com um tempo curtíssimo para que essa medida provisória prospere e tenha a eficácia que o setor produtivo brasileiro precisa. A oposição pediu vistas para discutir mais o assunto. Porque a relatora apresenta apenas 5,4 bilhões, o que eu ouvi é que pode chegar a 18 bilhões, e porque nós não concordamos que se quebre a Previdência, e na verdade é o não recolhimento à Previdência, e aí depois vão privatizar a aposentadoria dos nossos agricultores familiares. E nós não concordamos em dar anistia para os grandes proprietários desse país, e principalmente num período onde o Temer precisava de muitos votos. Odacil Canepa para o SBA. E a JBS informou nesta terça-feira pela manhã que aderiu ao programa de refinanciamento de débitos da União, o chamado Refis. De acordo com nota informativa importante ao mercado, é para renegociar dívidas de 4 bilhões e 200 milhões de reais. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora como é que essa decisão de JBS, ela influencia no mercado, principalmente no valor de suas ações. Veja só, valor nominal de débitos de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Qual que é a vantagem para a JBS, de acordo com eles mesmos? É a economia de
de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ter aderido ao Refis. O que quer dizer isso? Que provavelmente JBS, se não fizesse essa adesão, pagaria 5 bilhões e 300 milhões de reais. Os valores são referentes a débitos de INSS, de PIS, de COFINS, tem muita coisa aqui, de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros fatores que não foram recolhidos pela empresa JBS. Vamos saber agora como é que vem se comportando o mercado diante dessa informação. Primeiramente, trazendo os dados negativos, de impactos de refinanciamento, que vem para o terceiro trimestre. Questão do terceiro trimestre da JBS, o impacto negativo de refinanciamento das dívidas do lucro líquido do terceiro trimestre é de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais. 20% do valor bruto dos débitos vão ser pagos em parcelas mensais até dezembro. Portanto, tem 2 meses. E vai totalizar agora 1 bilhão até dezembro de 2017, de acordo com o que foi informado pela JBS. Já os valores devidos à Receita Federal serão quitados à vista com a utilização de créditos tributários. Esses créditos tributários que JBS tem vão totalizar 1 bilhão e 600 milhões de reais para fazer esse pagamento. Então, o JBS está com isso a Agricultura BR vem mostrando há bastante tempo, desde quando entrou no ar, que o endividamento dessa empresa é elevado e a alavancagem também é bem alta. Então, tem dívidas que estão já há bastante tempo. Como ficou numa situação muito difícil por conta dos escândalos envolvendo a empresa e esses escândalos dificultam o acesso a crédito, tem aderido situações mais positivas, ou mais atraentes para fazer rolagem ou mesmo quitação, como é o caso desse último que eu citei. Vamos ver agora como é que vem as ações da JBS nos últimos 30 dias, é o que nós mostramos agora. No dia 10 de outubro, o valor das ações estava em R$ 8,77. No dia 20 do último mês, caía para R$ 8,65. Você vê aqui que a movimentação é muito clara de queda. No dia 25, recuava para R$ 7,95. 1º de novembro, abriu o mês a R$ 7,69 o valor da ação. E nesse dia 6 de novembro, R$ 7,44. A queda é forte? É forte. Só que ela vem de novo agora com uma expressão ainda maior no mercado ao vivo, é o que nós trazemos agora. Nós trazemos JBS sendo negociada a R$ 7,32 o valor da ação. Olha o tamanho da queda, tombo de 2,40% nesse momento para as ações da JBS, negociada sobre a sigla JBS S3. É hora dos indicadores do milho no Brasil, índice que mostra o quanto que está sendo negociada, por quanto está sendo negociada a saca do cereal no país. Na média nacional, os valores subiram muito nos últimos 60 dias. Essa alta tem a ver com as exportações brasileiras de milho, que estão mais aquecidas nos últimos períodos. O valor médio da saca a nível nacional subiu 18% em 60 dias. É o que a gente acompanha agora na tela. Veja que no dia 6 de setembro, o valor médio pago pela saca do milho no Brasil era de R$ 23,05. No dia 4 de outubro, subia para R$ 25,25 e alcançava os R$ 26,22 no dia 19 do mês. Mês de outubro ia chegando ao fim, com o valor da saca ainda na casa dos 26, registrando R$ 26,63 no dia 30 e abria novembro ganhando ainda mais. Cotação nesta terça-feira, dia 7 de novembro, vem para os R$ 27,19 a saca. Essa cotação aqui toma como média os valores nos 8 maiores estados produtores de milho do país. Vamos agora acompanhar como estão as cotações nos portos que vendem essa saca de milho e embarcam ela para o exterior. Veja comigo, o Porto de Paranaguá, em primeiro lugar, que nos últimos 2 meses acumulou ganhos de 5%. No dia 6 de setembro, o Porto pagava R$ 28,50 pela saca de 60 quilos do milho. No dia 20 daquele mês, subia para R$ 29,00 a cotação e para R$ 30,00 a saca no dia 16 de outubro.
Cotação se manteve firme assim até os dias atuais, registrando, portanto, ganhos de 5% em 60 dias. O Porto de Santos também tem ganhos de 5% nos últimos 2 meses, mas lá é onde o valor da saca está mais valorizado. Acompanhe comigo na tela o que vem acontecendo com o preço da saca do milho no Porto Paulista. Atualmente se encontra nos R$ 31,00 a saca, já registrou queda em relação ao dia 24 de outubro, quando chegou ao pico de preço neste período analisado, chegava aos R$ 32,00. Mas ainda assim, Porto de Santos é onde a saca de milho vem registrando maior ganho nos últimos dias. Acúmulo por lá de valorização em 60 dias é de 5%. De acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado nesta tarde, final de tarde desta última segunda-feira, chegou a 70% a colheita do milho nos estados produtores, nos Estados Unidos. Isso significa 16 pontos percentuais de avanço intersemanal, quando comparado à semana imediatamente anterior. Esses números que eu falei, 70% de colheita, é até o dia 5 de novembro. Entretanto, há um atraso forte quando comparado ao mesmo período do último ano e também à média dos últimos 5 anos. Veja conosco como é que vem a situação norte-americana. Nós temos aqui que até o dia 5 de novembro de 2017, a colheita de milho atingia 70%. No mesmo período do último ano, chegava a 84% e aqui, comparado ao período atual, tem 14 pontos percentuais de queda. A média dos últimos 5 anos é de 83%, então também recuo de 13% ou atraso de 13 pontos percentuais em torno da colheita atual, pelo menos até o dia 5 de novembro. Colheita do milho norte-americano vem mais atrasada, mesmo com uma área de destino de cultivo para o cereal menor. Isso ocorre principalmente por conta de uma pressa de tirar também a soja dos campos, evitando perdas de produtividade, porque o inverno está chegando nos Estados Unidos, temperatura começa a cair de uma maneira mais consistente. Vamos saber como é que vem o mercado do milho agora, cenário internacional. Chicago na tela vem com queda. Posição de dezembro vem com recuo de 0,35% a $3,46 por bushel. Março perde 0,27% a $3,60 por bushel. Maio 3,69 com recuo agora de 0,27%. Posição de julho com recuo de 0,26% a $3,76 mais 50 por bushel. A colheita do trigo caminha para a reta final no Brasil e confirma uma quebra de safra nesta cultura. Este já é o 3º ano de quebra na safra de trigo do país em 4 anos consecutivos. Isso aconteceu devido ao clima que foi bastante desfavorável à cultura. Na fase inicial de implantação das lavouras, houve muita chuva. Durante o desenvolvimento delas no campo, faltou essa água e agora, na reta final, fase de maturação e também colheita dos grãos, as precipitações não pararam. Resultado final da safra foi uma produtividade bem baixa, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, os maiores estados produtores, e também qualidade inferior do cereal. Pouco trigo colhido tem sido destinado à indústria que faz a moagem do cereal para a fabricação de farinhas, por exemplo. Muito deles, devido à baixa qualidade, já é destinado à alimentação animal. A gente vai acompanhar agora como que o mercado reage a essas informações.
O preço do trigo ele tem subido, sobe por conta da menor disponibilidade dele no mercado e também por conta daquele que é colocado à disposição de ter boa qualidade, também é ainda inferior essa oferta. Veja que no estado do Paraná, esta última segunda-feira, dia 6 de novembro, registrou mais um dia de ganhos. A tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou o dia cotada a R$ 629,35. O acumulado do mês de novembro tem ganhos de 0,67% para o cereal no estado paranaense. Já no Rio Grande do Sul, o mercado tem reagido de maneira diferente nos últimos dias. Muita oscilação no preço. A gente acompanha agora como que foi essa última segunda-feira para o mercado gaúcho. Tonelada do trigo tipo brando caiu para R$ 565,74. O mercado gaúcho vem oscilando com mais força. Neste mês de novembro, já registra perdas de 0,5%. Vamos saber agora como é que vem a previsão do tempo no estado do Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o tema é Juliana Rezende. O desenvolvimento das lavouras de milho no Rio Grande do Sul ainda está muito beneficiado. Isso porque a disponibilidade hídrica do solo está bastante elevada no estado gaúcho, índices superiores a 90% na maior parte do Rio Grande do Sul. Agora, tanto as atividades de plantio das lavouras de arroz, como também da colheita do trigo, segue avançando, mas com ritmo mais lento. Nos próximos dias, vai ter ainda previsão no estado gaúcho de chuva, mas chuva mais fraca, porque o volume mais elevado de chuvas vão ficar restritos entre o estado de Santa Catarina e o Paraná. Pode alcançar o extremo norte gaúcho, mas de maneira bastante pontual. A passagem de uma nova frente fria pela costa do Rio Grande do Sul é que vai ajudar a manter essa chuva mais persistente. Vai ter previsão de chuva em todo o estado gaúcho, mas pancadas mais fracas até pelo menos o dia 12 de novembro. Já no decorrer do período seguinte, essa chuva ainda vai seguir de maneira bastante pontual no estado gaúcho. Apenas no oeste é que vai ter previsão de chuva mais forte, acumulados que podem alcançar até 30 milímetros, mas nas demais áreas do Rio Grande do Sul, chuva mais fraca e também isolada. Só que no decorrer do terceiro período, a condição já vai começar a mudar, porque novas áreas de instabilidade vão conseguir avançar pelo sul do Brasil e vai ter previsão de chuva forte, acumulados elevados, em torno de 70 milímetros aqui nas áreas mais escuras do Rio Grande do Sul, e vai ter previsão ainda de chuva significativa na maior parte do estado até o dia 22 do mês de novembro. Então, no decorrer agora dos próximos dias, com essas pancadas de chuvas mais fracas no estado gaúcho, os produtores, tanto de arroz como também de trigo, seguem beneficiados, porque vão poder avançar em relação às atividades no campo. Agora, já para as lavouras de milho, também vão seguir beneficiadas, porque mesmo com essas instabilidades mais fracas, a condição de umidade do solo ainda vai seguir elevada. Só que no decorrer da segunda quinzena do mês de novembro, com instabilidades retornando para o Rio Grande do Sul, ainda que de forma forte e também com altos volumes de água, volta a trazer cenários mais pessimistas, tanto para o andamento do plantio do arroz, como também para o andamento da colheita do trigo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até já, Juliana. E ainda hoje você acompanha como vem sendo o clima na região do Mato Piba. Você vai ver também como é que está uma grande feira que trata principalmente de tecnologias voltadas para a pecuária leiteira no Canadá. Nós voltamos já. E a jornalista Sara Queixa foi até o Canadá para conhecer como é que é a maior feira agropecuária indoor do mundo, que acontece em Toronto. Entre os principais destaques está a pecuária leiteira. Desde 1922, a Royal Agricultural Interfair vem trazendo o campo para a cidade de Toronto, que é a capital financeira do Canadá. E além dos 5.000 animais que foram trazidos para a exposição este ano, a gente também acompanha por aqui uma série de exposições bem peculiares. Algumas delas acontecem aqui dentro. Tem corrida de cachorro, corrida de coelho, tem exposição de cabras. Tem também o concurso da maior abóbora da feira, inclusive a campeã tem mais de 600 quilos. Tem concurso de geleias e outros tantos concursos tão peculiares quanto esses. E é interessante observar também a participação das crianças aqui na feira, tanto conduzindo os animais na pista, quanto das crianças que vivem na cidade e que não conhecem a agricultura e vêm entender como é que funciona a agricultura, de onde vêm os alimentos. E para intensificar ainda mais o conhecimento delas em relação a esse assunto, a organização da feira
envia para as escolas um material didático que elas trabalham em sala de aula antes de vir aqui para o evento, antes de vir para a Royal, e depois também esse trabalho continua na sala de aula. Então é muito interessante. Sobre este assunto, a participação das crianças, eu conversei com o diretor de Alimentos e Agricultura da Royal, o Peter, e é o que nós vamos acompanhar agora. Less than 2% of Canadians now live on farms. Menos de 2% dos canadenses atualmente vivem em propriedades rurais hoje. E é importante que as pessoas da cidade venham aqui conhecer a feira para ver os animais. Não existe outra forma melhor de conhecer o campo na cidade, como neste evento. Toronto é uma cidade de grande porte e não é só um show para produtores. Existe um processo educacional muito intenso aqui. Nós tivemos nos últimos anos 20 mil estudantes que vieram para acompanhar a exposição e muitos deles nunca tinham visto animais antes. Esta família tem criação de animais no sudoeste da província de Ontário. Eles trouxeram os 3 filhos para visitar a exposição. É a parte da nossa história. Quando nós éramos pequenos, nós vimos para a exposição, trazíamos os nossos animais, competíamos e agora nós podemos trazer os nossos filhos para que eles se divirtam também. Durante todos os dias de evento, todas as competições, os 10 dias, são esperadas 300 mil pessoas e desse total, 20 mil são crianças que vêm aí acompanhadas de professores e também acompanhadas dos pais. De Toronto, Canadá, Sarah Kirchhoff para o SBA. É hora de falar do mercado do café aqui no Brasil e a gente começa destacando a variedade Conilon, produzida no Espírito Santo, Bahia e Rondônia, em sua maioria. Os valores da saca de 60 quilos do grão vêm caindo no Brasil. Isso porque a safra de 2017 foi positiva depois de 3 anos de forte seca que acabaram derrubando a produção nacional desta variedade. O mês de novembro mal começou e já registra perdas acumuladas no estado capixaba. Valores caíram para R$ 362,35 nesta segunda-feira, dia 6 de novembro. O acumulado do mês já traz baixa de 2,78%. Por aqui vamos saber como é que vem a referência internacional para os negócios com Conilon. Café robusto negociado na Bolsa de Londres é o que nós trazemos agora. Mercado futuro com forte queda neste momento. Lá em Londres, prática de preços aqui bem com bastante pressão negativa. Posição de novembro de mais curto prazo vem na mínima de negócios do dia de hoje com 1,99% de queda, $1.865 por tonelada. Posição de janeiro, $1.820 a tonelada, queda de 1,88%. Março, $1.803 por tonelada, recuo de 1,58%. Maio, com queda de 1,46%, $1.811 por tonelada. Situação aqui que vai mostrando um distanciamento forte do piso de $2.000 por tonelada do café robusta negociado em Londres, que era algo que se tinha, principalmente no começo do ano, mas que pelo menos desde março, nós temos falado aqui no Agricultura BR que isso mudaria por conta de uma safra mais cheia, mais intensa do Vietnã, que é o maior exportador. Vamos agora aos destaques do mercado do café arábica aqui no Brasil. Este tem sofrido direta influência do que acontece com as cotações na Bolsa de Nova York. O mercado em Nova York influencia o mercado de café em todo o mundo e aqui no Brasil não foi diferente. Mesmo o Brasil sendo o principal produtor da variedade arábica em todo o mundo, é de lá, da Bolsa de Nova York, que o cenário nacional físico do café sofre influência. Este fator tem inclusive sido motivo de bastante discussão no mercado cafeeiro do Brasil nos últimos dias. Bom, o que acontece no cenário internacional é de que os especialistas enxergam uma safra 2018 de arábica no Brasil, por enquanto, como positiva. O que acontece na realidade
não é uma certeza tão profunda assim. O clima tem sido bastante incerto para as áreas cafeeiras do Brasil, o que traz bastante instabilidade em relação ao futuro da temporada do grão aqui no país. Vamos acompanhar então como que o mercado brasileiro do café arábica, tem se comportado nos últimos dias. Esta segunda-feira, dia 6 de novembro, registrou elevação. O valor da saca subiu para R$ 452,79, tomando como base o mercado de São Paulo. Os valores apurados pelo CPEA são da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios com café arábica lá na Bolsa de Nova York. Vamos saber os valores de referência. Nova York segue exercendo pressão de forte queda. A semana começa muito mal para os negócios futuros com café arábica e o reflexo aqui no mercado nacional é bem difícil. Posição de dezembro negociada a $1,24 a libra peso, uma queda de 1,19%. Março, $1,27 a libra peso, recuo de 1,16%. Maio, $1,30 por libra-peso, com queda de 1,02% neste momento, enquanto que a posição de julho vem a $1,31 mais 90 por libra-peso, com uma queda agora de 1,17%, de acordo com o que vai acontecer em Nova York, influência bem negativa sobre os negócios no mercado físico brasileiro. As floradas da safra nova de café do Brasil saíram em boa parte do país no fim do mês de setembro e início do mês de outubro, com aquela chuva mais forte. Neste último domingo aconteceu a principal florada no município de Varriçai, no estado do Rio de Janeiro. Por ano, acontecem cerca de 2 a 3 floradas e essa última foi a mais importante delas. De acordo com o presidente da Cooperativa de Café do Norte Fluminense, a florada esse ano foi também prejudicada pela estiagem que atingiu o município, assim como foi visto em vários outros estados produtores. O presidente afirma que espera que o clima melhore para que o resultado final da temporada seja assim positivo. A Agricultura BR volta a falar da previsão do tempo agora e agora mostrando como é que vem essa previsão para as áreas produtoras de café. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A situação climática das lavouras de café do estado de Rondônia ainda está muito favorável. Isso porque as instabilidades agora no decorrer dos últimos períodos já se regularizaram e os índices de umidade do solo estão muito elevados em grande parte do estado de Rondônia. A umidade do solo agora alcança até 80% nas áreas mais ao norte, apenas nas áreas mais ao sul é que a umidade do solo ainda está um pouco mais baixa. Mas nos próximos dias ainda vai ter previsão de chuva significativa e frequente nas áreas produtoras de café do estado de Rondônia. Até pelo menos o dia 12 de novembro, chuvas persistentes com volumes de até 30 milímetros. E essas pancadas ainda vão seguir frequentes no decorrer do segundo período. Entre o dia 13 até o dia 17 de novembro, chuva forte agora principalmente nas áreas mais ao norte do estado e acumulados de até 50 milímetros. Já no decorrer do terceiro período, pouca coisa vai mudar nas áreas produtoras de café de Rondônia, porque o calor e a alta umidade do ar ainda mantêm essas instabilidades tropicais persistentes na região norte. Então, pelo menos até o dia 22 de novembro, chuvas frequentes em todo o estado de Rondônia e também com volumes significativos. Isso traz cenários bastante otimistas para o desenvolvimento das lavouras de café. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E veja ainda hoje os últimos desdobramentos do Fundo Rural aqui no país. Você vai ver também assuntos importantes sendo discutidos no circuito AproSoja MS, como sucessão familiar e rentabilidade no campo. Não saia daí, voltamos em instantes. Na série de entrevistas que João Pedro Cuti Dias fez com a pesquisadora da Embrapa a respeito de braquiárias, você vai acompanhar nesta edição um híbrido que traz mais valor nutritivo na alimentação dos bovinos. Acompanhe.
Nós falamos a respeito da questão do futuro das braquiárias. Esse é um exemplo. Eu gostaria, Cacilda, que você comentasse para os nossos companheiros e companheiras que estão assistindo o que é esse híbrido. Esse aqui é o híbrido chamado Ipiporã, que significa bom começo em Tupi-Guarani. E este é um híbrido resultante do cruzamento de uma rusisiensis com uma braquiária brisanta, que não é a cultivar marandu. Então, esse é um híbrido cruzado lá em 1992, para vocês verem como demora esse processo, mesmo porque a gente tinha outras prioridades, enquanto isso aqui estava sendo estudado na parte básica de cromossomos, de fertilidade, de produção de sementes, a gente estava correndo com esses lançamentos outros, que era da Piatã, da Charaés, da Paiaguás e da Tupi. Então ele foi ficando um pouco de tempo na prateleira. Mas desde o começo ele se mostrou muito interessante quanto à persistência. Então ele, no meio dos outros irmãos dele, havia ataques de cigarrinha, havia intempéries de seca e etc. E esse danado aqui sempre verde, sempre bem. Então começamos a multiplicação de semente, passamos nos ensaios regionais, passamos no ensaio de sob pastejo, para nossa grata satisfação no ensaio de comparação com o amarandu, ele deu realmente um ganho de peso individual excelente por ser principalmente pura folha. E nos ensaios de cigarrinha, ele já desde o começo também se mostrou muito interessante contra a resistência às cigarrinhas típicas de pastagem, né? Seja Zulia, Notozulia, Deóis e outras, e no fim das contas foi o teste feito com Mahanarva, que é a cigarrinha da cana. Este é o material que então mostrou-se resistente à cigarrinha da cana. Proteína e palatabilidade são os dois índices altos dele? Esta é uma das características, é o ganho individual que esse material deu. Ele não deu a capacidade de suporte que deu a marandu. Então você coloca menos animais por área. Mas o que os animais ganharam, em compensação, compensou o menor número de animais. Então, em termos de quilos de carne por hectare, ele equivaleu ao marandu. Você já tem alguma avaliação dele nesses modelos de integração agricultura-pecuária? Ele entrou muito de leve o ano passado. Não, parece que não há problema de dessecação, então ele é de fácil dessecação, possivelmente porque ele é pura folha, né? Então não está tanta macega, mas ele ainda está fazendo parte dos ensaios de integração lavoura-pecuária. Mas ele é um material, João Pedro, que é mais mesmo para formação de pastagem, ganho individual. Nós estamos recomendando, está sendo testado também para gado de leite, por justamente ter essa característica de ter um valor nutricional mais alto, então para categorias animais mais exigentes. E o relatório que muda a contribuição e a regularização da tributação fundiária começou a ser lido nesta última segunda-feira, relatório da Tereza Cristina Corrêa da Costa, deputada do estado de Mato Grosso do Sul. Contudo, o presidente da comissão especial, que envolve tanto os deputados quanto os senadores, o senador Dario Beger, do PMDB de Santa Catarina, ele pediu vistas coletivas para analisar melhor alguns pontos desse relatório que, entre outros fatores, reduz a taxação de 2% para 1,2%. O relatório ele foi feito contemplando o setor como um todo. É muito difícil, porque tem os pecuaristas e tem os frigoríficos, tem o pessoal de aves, de suínos, tem o pessoal de semente, tem o pessoal da agricultura, tem o pessoal da soja, do milho, tem o pessoal do girassol, da fruta, do café. Então é muito compra da cana-de-açúcar, é muito complexa essa matéria, porque ela tem que abrange todos esses segmentos. Agora, o que nós fizemos foi tentar fazer desse limão, né, uma limonada, porque esse assunto tem 11 anos que ele está sendo debatido na Justiça, com muitas liminares, quer dizer, todos os indicativos é que essa contribuição deixaria de existir, inclusive na reforma da Previdência nem foi tocado nesse assunto mais, era uma coisa a fazer uma nova roupagem para a Previdência Rural. E quando, vamos dizer, o setor se depara em março com uma votação
da Suprema Corte, né? Apertadíssima, diga-se de passagem, 6-5 para ver o tamanho da controvérsia desse assunto, né? E foi então julgada a constitucionalidade dessa contribuição. E isso que causou toda essa negociação, toda essa conversa para se chegar a esse momento com essa MP 793. É possível votar isso até dezembro? Não, nós temos que votar nas duas casas, e esse é o grande problema, até dia 28 de novembro, porque senão ela perde a eficácia, ela caduca. Então nós temos aí um tempo curtíssimo, por isso que amanhã nós temos que debater, nós temos que aprovar esse relatório, eu espero que ele seja aprovado, né, e levá-lo à Câmara, que tem 7 medidas provisórias ainda na frente para serem votadas, com uma semana de feriado na próxima semana. Então, quer dizer, nós temos aí que trabalhar, nós estamos trabalhando com um tempo curtíssimo para que essa medida provisória prospere e tenha a eficácia que o setor produtivo brasileiro precisa. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo comercial. Ainda hoje você acompanha como está a cotação da saca da soja na região sudeste e sul do Brasil e também fica sabendo como fica o tempo na região do Mato Piba. Aproveite para participar do programa, envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 67996562266. Voltamos já. Produtores de grãos da região conhecida como Mato Piba, formada pela junção dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, podem, enfim, planejar o plantio da nova safra de grãos, temporada 17 e 18. As chuvas retornaram por lá e mantiveram a umidade do solo de maneira adequada. Quem traz os detalhes é Juliana Rezende. Nos últimos períodos, as instabilidades já conseguiram avançar pela região do Mato Piba e até conseguiram recuperar os índices de umidade do solo, mesmo que de forma mais pontual. Agora, nos próximos dias, essas instabilidades ainda vão seguir persistentes. Vai ter previsão de chuva forte na maior parte da região do Mato Piba, com acumulados que podem alcançar até 70 milímetros aqui nessas áreas mais escuras do mapa até o dia 12 do mês de novembro. A partir do período seguinte, essa chuva mais forte já vai começar a perder intensidade. Aí os acumulados ficam mais baixos e não devem passar de 30 milímetros entre o Tocantins, oeste da Bahia e também as áreas mais ao sul, tanto do Maranhão como também do Piauí. E no decorrer do terceiro período, essas instabilidades vão acabar perdendo cada vez mais força. Então as pancadas de chuva se tornam de maneira bastante isolada e também fracas. Agora, os acumulados são baixos e não devem passar de 5 milímetros nessas áreas mais escuras do mapa até o dia 22 do mês de novembro. Então, no decorrer dos próximos dias, ainda vai ter previsão de chuva forte na região do Mato Piba. Tem potencial ainda para aumentar a disponibilidade hídrica do solo, ainda que de forma mais pontual. Só que essa chuva ela não vai ser persistente. Então, principalmente no decorrer da segunda quinzena do mês de novembro, as instabilidades já vão voltar a perder intensidade. O tempo firme vai voltar a predominar com pancadas de chuva de forma bastante isolada e também irregulares. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Vamos ver os preços da soja, mercado físico brasileiro, começando por Minas Gerais agora. Vamos saber o que vem acontecendo por lá nos últimos 30 dias. Tem alta de 3%, porque no dia 9 de outubro, o valor praticado era de R$ 63,75 a saca. No dia 20, R$ 64,25. No dia 27, chegava a R$ 65,50 por saca. No dia 3 de novembro, chegou ao maior valor dessa série histórica, R$ 66,25 por saca. E nesse dia 7 vem para R$ 65,75 a saca, vindo para 3% de alta. No estado de São Paulo, os valores atuais para a saca de soja agora se igualam na comparação com 30 dias atrás. No mês de outubro, os valores até subiram bem em função da alta do dólar aqui no país. Mas com o recuo da moeda norte-americana nos últimos dias, valores também recuaram. A gente acompanha então o mercado paulista da soja em destaque. No dia 9 de outubro, cotação média no estado era de R$ 65,50 a saca. No dia 16, subia para R$ 66,75, permanecendo
permanecendo assim até o dia 27 de outubro. No dia 30, fechava aos R$ 66,50. E nesta semana já vem para baixo por conta do recuo do dólar aqui no país. Nesta terça-feira, dia 7, está negociada a saca da soja a R$ 65,50 mais uma vez. No estado do Rio Grande do Sul, a movimentação também é de alta. Vamos saber como é que vem o valor médio, considerando todas as regiões produtoras. Em 30 dias, a alta é de 4% no Rio Grande do Sul. No dia 9 de outubro, vinha a R$ 67,00 a saca de 60 quilos. No dia 20, R$ 69,25. No dia 26 do último mês, ficava em R$ 69,00 a saca. No dia 31 de outubro, chegava o maior valor dessa série, R$ 70,50 por saca. E 7 de novembro, vem com R$ 69,75, movimentação de boa alta nesses últimos 30 dias no Rio Grande do Sul. E por fim, no Paraná, a soja acumula alta de 3,75% nos últimos 30 dias. Vamos ver então o mercado paranaense. No dia 9 de outubro, a cotação média para o estado era de R$ 66,50 a saca. No dia 19, chegava aos R$ 68,25, ganhando ainda mais na semana seguinte. No dia 26, já fechava aos R$ 68,50 a saca. No dia 3 de novembro, sexta-feira da semana passada, quem negociou a soja no estado do Paraná aproveitou a janela de oportunidades que o dólar formou. Cotação chegou aos R$ 69,50. Esta semana já começa registrando um recuo por conta do recuo da moeda norte-americana. Ainda assim, acumulado do mês, alta para a soja no Paraná. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços, os mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. E o circuito AproSoja MS leva informação e tecnologia a todos os municípios produtores do Mato Grosso do Sul. Nesta última segunda-feira, esteve presente em Campo Grande, na capital do estado. Quem esteve por lá foi a repórter Rosa Cabral. O caminho para a boa produtividade traçado com a ferramenta Incentivo ao produtor de grãos com o nome Circuito AproSoja, a referência Mato Grosso do Sul. Campo Grande é o 15º município do Circuito AproSoja nesse ano de 2017, um ano que nós estamos aí fazendo um recorde de um total de 17 municípios que vão ser recebidos o conhecimento dentro dessa etapa do circuito. E como o produtor se comporta na gestão do custo de produção? Nesta etapa, o circuito coloca o tema em discussão com a palestra Gestão de Custos da Produção Rural. O convidado, o pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia da USP, que coloca em discussão: o produtor que leva o negócio a céu aberto precisa ter a visão de um negócio empresarial? E tomar as rédeas da sua empresa? Como evitar riscos no negócio? E esses fatores de risco é que nós vamos discutir um pouco mais, com o preço, com produtividade, produção, né? Como é que você pode gerenciar melhor essas variáveis
para você ter uma rentabilidade melhor. Então, a mensagem que nós queremos passar não é que o produtor somente busque a produtividade, mas a produtividade que ele está buscando, quanto que vai sobrar no bolso dele. Qual é a margem que ele está protegendo. Não é só produzir, mas quanto nós vamos deixar isso no nosso bolso. O produtor de grãos, André Dobache, está ciente desse rumo que está tomando os negócios no campo. Tem que fazer conta. Qual produtor que não precisa se preocupar com o custo de produção? Então isso daí é uma coisa que chama muita atenção de todo mundo, né? Como produzir mais, gastando menos, ou pelo menos conhecendo quanto se gasta. E na linha da profissionalização, a sucessão familiar tomou o rumo da prosa no segundo assunto. O que estamos construindo? Uma herança, um negócio, uma família empresária. Um dos maiores desafios é organizar as relações entre as gerações, diz o Murilo Pascoal, que trabalha com a sucessão Brasil afora. E qual é o caminho para um processo de sucessão? É cada vez mais comum a gente ter até 3 gerações dentro da mesma empresa familiar. Então, organizar as relações entre essas gerações é cada vez mais desafiador. Então, a gente não pode enxergar o processo de sucessão como um processo puramente jurídico e tributário. Por isso, se usa cada vez mais regras de governança, ferramentas ligadas à apresentação de resultado, definição de cargos, definição de salários, definição de funções, transparência na relação entre os sócios, uma comunicação mais profissional, organizada e regrada entre a família. São ferramentas que a gente usa buscando dar vida longa para essa empresa familiar. E assim, encerra a última etapa de 2017 do Circuito MS. Estado onde a safra pulou nos últimos 10 anos de 19,8% a mais no volume de produção, saindo de 46,83 sacas por hectares para casa de 56,1. Sinaliza que o produtor está fazendo a lição de casa e o circuito, dando voltas e colhendo bons resultados e descobrindo que o produtor rural está fazendo a boa e velha lição de casa. O produtor rural, ao longo desses anos, ele foi o responsável por elevar a produção rural do nosso estado, do nosso país, a esses bons números, a esses bons níveis, por ser um investidor destemido, aquela pessoa que acredita, e as instituições apoiando essa produção, apoiando esse conhecimento, levando informação, levando tecnologia e trazendo bons números da produção agrícola do nosso estado e do nosso país. Esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. Tenham todos uma excelente tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Voltamos logo mais às 17h20.